galera, estamos aqui para mais um Geração Jovem, o Gcast da Gazeta do Paraná. É um prazer imenso ter você aqui comigo por mais esta semana e para começarmos com o pé direito, já deixe o seu like, o seu comentário, vai compartilhando este material, porque claro, agradecemos a Deus por este momento. Lembrando, você já se inscreveu no nosso canal aqui da Gazeta do Paraná? Ainda não? Então corre! Já deixe a sua inscrição para você receber todos os materiais exclusivos aqui da Gazeta do Paraná, justamente porque nós temos inúmeros programas de podcast, enfim, com uma grade maravilhosa e bem completa, preparada especialmente para você, tá bem? Agradecemos também aos nossos queridos e honrosos patrocinadores e hoje também estamos aqui para convidar você, empresário, para se fazer presente no hall de empresários patrocinadores do Geração Jovem. Será assim uma honra, um prazer imenso receber o seu contato falando que quer estar aqui conosco. Nós temos aí grades maravilhosas e especiais que cabem no seu orçamento, tá bem? E hoje eu estou aqui com uma jovem cristã de 31 anos de idade e que, claro, ela já passou por muitas dificuldades, limitações e, acima de tudo, ela superou todos esses obstáculos. Hoje ela é mãe, ela é esposa e ela é advogada e também, claro, vem desenvolvendo um projeto incrível dentro de uma escola estadual. A Escola Estadual Santa Terezinha, na cidade de Palotina, Paraná. Então vem, vamos conferir, porque nós estamos aqui com a doutora Pamela Rocha Ferraz. Muito bem-vinda, doutora. É um prazer imenso te receber na Gazeta do Paraná. Obrigada, satisfação enorme estar aqui com você. Imagina, doutora Pamela, conta para nós como que foi a sua vida até os 15 anos. A minha vida, ela foi marcada com muitos desafios até os 15 anos. A gente fala os 15 anos porque os 15 anos era para ser a idade mais feliz na vida de uma mulher, né? E para mim não foi bem assim. Na minha infância, meus pais se separaram. Somos em 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. E não sei qual motivo o meu pai ficou com a guarda das meninas, né? Eu e a minha irmã. A minha irmã saiu de casa muito cedo e eu fiquei morando com o meu pai. Então eu fui criada com meu pai até os 15 anos. Durante esse período, foi marcado por muitos desafios, porque eu não tinha ausência materna. Eu sempre vivi sozinha, Ana. Meu pai trabalhava de dia e de noite, quando ele saía também, ele sempre chegava de madrugada. E eu sofri muitos abusos físicos por parte do meu pai. E alguns abusos graves mesmo, de ter interferência do Conselho Tutelar de Palotina. Sabe? E todo esse período foi acompanhado pela escola onde eu estudei. Como eu era uma criança que sempre estava sozinha, não tinha a presença dos pais na escola, às vezes até mesmo suja, porque eu era uma criança, afinal, né? Pré-adolescente, cuidando de mim mesmo. Eu já cuidava da casa, cuidava dos afazeres e de mim. Eu tive a presença da diretora Ellen, que para mim ela é uma mãe, né? Uma mãezona. Não assim só para mim, como ela foi para os demais alunos e é até hoje, porque ela está à frente da direção e olha quantos anos faz, né? Então, o trabalho dela é maravilhoso, é excelente. Eu falo dela com muito carinho e me marcou porque aos 15 anos eu saí de casa. Saí de casa com uma mochila de roupa, alguns pertences somente, né? Alguns dias antes eu arrumei um trabalho, naquela época era costureira, bem próximo onde eu morava, e saí de casa sem dar satisfação, sabe? Eu sabia que o ambiente que eu estava não era bom, porque eu sofria diversas violências físicas. E ali então eu passei a trabalhar, passei a morar sozinha, dividi kitnet com uma colega, uma moça, até alguns anos. E a vida foi assim. E meu pai nunca veio atrás de mim para saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. E essas violências físicas, doutora Pamela, elas eram em decorrências de quê? Então, eu não era uma criança assim, santa, né? Vamos se dizer assim.
Mas eu errava como qualquer criança errava. Eu sofria muitas repressões do meu pai. Eu era muito reprimida, por exemplo. Ele me obrigava a ir para a igreja. Eu era uma criança. Ou apenas usar só saia. Mas eu tinha vontade de usar roupas comuns, regatas, calça. Quando a senhora diz que era uma criança, que idade realmente essas situações marcaram sua vida? Ana, eu sempre converso com meu esposo e com demais pessoas. Eu até afirmo que não tem datas exatas. Eu não consigo lembrar assim, aos 8 anos, aos 10 anos, aos 12 anos. São relapsos de memória, sabe? E eu não sei o porquê que houve esse bloqueio. Eu tenho, como é que eu vou te dizer? Alguns momentos que eu lembro. E alguns momentos eu não lembro de nada. Entendi. Mas o seu pai, então, ele era uma pessoa extremamente voltada para a igreja, exigindo que você mantivesse aquela tradição? Sim. Ele não fazia uso de bebida alcoólica, de drogas? Nunca que eu presenciei. O meu pai, ele sempre foi muito trabalhador. Mas ele era uma pessoa muito rude e muito agressiva. E muitas vezes eu apanhei por não saber mesmo. Ou por causa que uma louça estava mal lavada. Ele era autoritário dentro de casa. Eu lembro que algumas vezes ele era construtor e as roupas dele estavam mal lavadas. Mas eu era uma adolescente e eu apanhei. Apanhei mesmo, de apanhar como um homem apanha. Sabe? Então isso já tinha entre os 12 aos 13, 14 anos. É onde me marcou mais, sabe? Tu eras uma mocinha, mas querendo ou não, pela ausência da mãe, eu já tinha que fazer isso dentro então de casa. Tu já tinha obrigações, mas quem é que também te orientava? Tu só tinha a obrigação de fazer e fazer bem feito. De fazer bem feito. Entendi. E depois de tudo isso, como que na verdade, entendi que a senhora saiu, foi morar sozinha, né? Ele realmente ia atrás, se preocupava ou não? Não, meu pai nunca veio atrás de mim. Do momento que eu saí de casa, ele não me procurou, não veio atrás de mim, não quis saber se eu precisava, se eu estava bem. Eu nunca tive o retorno da parte do meu pai. Mesmo hoje tendo família, sabe? Mas depois que a senhora saiu de casa, nunca mais se falaram? Me virei completamente sozinha. Ele sabe da sua existência, ele continua vivo também? Sabe, porque nós moramos na mesma cidade. Tá, e ele continua vivo? Continua vivo. Continua vivo. Tá. E sobre isso, como que foi essa nova fase de morar sozinha? Continuar tendo as suas obrigações, e muitas delas até mais, Sim. Mas como que foi isso diante da sociedade e do seu íntimo também? A questão da sociedade em si, eu não sei nem o que dizer, porque era uma criança, adolescente, eu não tinha discernimento de muitas coisas da vida. O meu pai não me preparou, eu não sabia, por exemplo, até antes de eu casar, eu vivia numa bolha, assim, que a minha vida era a casa, né? Não tinha amigos, não tinha familiares. Eu não sabia o que era medicina, eu não sabia o que era advogado, eu não sabia o que era arquiteto, psicólogo, eu não sabia de profissões. A minha vida se resumia para a escola, casa e na igreja à noite. Sabe? Eu fui fechada da sociedade. Então, quando eu saí de casa, que eu arrumei um trabalho, eu sempre fui muito reservada. Só eu e eu. Então, eu trabalhava, era muito bem recepcionada pela proprietária, que ela era muito próxima a nós, e ela meio que me acolhia também, porque ela sabia da minha situação. Então, para mim, era trabalho e casa, trabalho e casa. E nessa época, eu parei de estudar. Com 15 anos. Sim, eu tive que trabalhar para me manter. E o meu trabalho era exatamente para comer o aluguel. Eu vivi anos nessa condição. E que trabalho tu desenvolvia? Eu tive vários trabalhos, sabe? Entre padaria, loja, eu fui babá, eu trabalhei em posto de combustível, trabalhei em padaria, mas nunca fiquei parada. Sabe? Fui diária, limpava a casa dos outros. Tu tinha que se manter, afinal de contas, morava sozinha. Eu tinha essa maturidade de se virar, sabe? Sempre fui dependente. Independente, perdão. Independente. Tô um pouco nervosa por estar... Mas fique à vontade, tome uma aguinha, doutora. Afinal de contas, enquanto a doutora Pamela toma uma água, vai deixando o seu like, o seu comentário, mande as suas dúvidas. O programa de hoje vai ser, sim, muito enriquecedor para você, para sua família, para os seus amigos, justo porque ela vai estar falando deste projeto que ela desenvolve dentro da escola. Quem sabe você também pode ser um dos protagonistas de um projeto desenvolvido dentro da sua comunidade, na sua cidade. Doutora Pamela, diz para nós, como que foi depois essa sequência, em que momento o seu esposo passou a fazer parte da sua vida, quando vieram os filhos, quando você realmente se
libertou destas agressões do seu pai? O que você sentiu? Como que você superou tudo isso? O fato de eu não ter a presença materna e a questão das agressões do meu pai, eu fui muito fechada para a vida e por falta de discernimento. Mas eu tinha aquela consciência de namorar, ter uma família, engravidar, então eu tinha esse medo. Nunca me envolvi com muitas pessoas e falo abertamente. Conheci um namorado, não deu certo. Tive uma outra pessoa que não deu certo. E o meu esposo foi a terceira pessoa que eu conheci, que Deus colocou na minha vida. Namoramos assim, e ele me pediu em namoro, já casamos, foi tudo muito rápido. Como é o nome do esposo? Ayrton Jacques Ferraz. Um abraço, então, para o doutor Ayrton. Ele foi a pessoa, assim, que Deus colocou na minha vida, que realmente foi luz, sabe? É ele que me deu tudo que eu sou hoje. Sou muito grata a ele. E a senhora sabe? tem quantos filhos? Duas meninas. Duas meninas. O nome Maria delas? Maria Luísa Ferraz, de 10 anos, e Júlia Ferraz, de 7 anos. Um abraço para as princesas, então, que sem dúvidas vai estar nos assistindo, não é, doutora? Vai estar. Senão nesse momento depois. Ah, é isso mesmo. Doutora, e essas agressões que a senhora vivia enquanto criança, adolescente, isso veio te trazer traumas que realmente passou a ter bloqueios na questão psicológica, na questão de relacionamentos? Sim, e até hoje, sabe? Eu não sei se é somente os bloqueios psicológicos ou o fato de eu conviver sozinha. Então, quando eu fui para a faculdade, que eu sabia que eu queria lidar com isso, né, de mover, ajudar as pessoas, eu me deparei com aquilo e depois, e agora? Eu preciso ter esse contato contigo. E até hoje eu tenho muita dificuldade. Uhum. Por mais que as pessoas me vejam sorrindo assim, se eu conheço você, nossa, eu sou aberta. Uhum. Mas para quem não me conhece, fala, nossa, como ela é braba, como que ela é séria. Porque realmente eu me fecho, sabe? Até minha expressão. Mas isso é algo que eu tenho dificuldade em mudar. Porque realmente houve esse bloqueio. Eu não tive aquela afetividade, né? Datas comemorativas, aniversário, Natal. Nada disso eu tive. Entendi. Isso, na verdade, essa conduta é fruto do que a senhora passou, infelizmente, quando criança, enquanto adolescente, sim, né? E o acúmulo de responsabilidade também, né? Vocês que estão nos assistindo, você já passou por situações assim? Ou, de repente, conhece pessoas que sofreram agressões físicas, né? Sim. Ou vivem violências sexuais? A gente não sabe, mas é muito importante a gente conseguir detectar essas coisas para tentar ajudar. Que é a pior, né? E a psicológica, né, doutora? Que às vezes é justo pior. Porque as coações psicológicas vêm causando tanto trauma, tanto bloqueio, que é difícil hoje. Às vezes a gente percebe pessoas andando na rua de cabeça baixa. Ela não tem coragem de levantar os olhos e cumprimentar alguém. Mas por quê? Né? Isso às vezes não é tão somente da personalidade, mas é de traumas, de sequelas, né? E o fato da gente encontrar pessoas assim e sorrir, nós estamos no mês agora de setembro que fala que é o mês da empatia, né, doutora? Sim. Então é muito importante eu te receber aqui. De fato, eu falo por experiência. Esses dias eu fiz uma caquinha na rua, pelo ponto cego do veículo, e eu olhei para ele e falei, perdão, me desculpa, não vi. Sabe, ali você quebra a barreira. Uhum. Senão um sai do carro estourado, o outro sai do veículo estourado, e ali começa uma briga. E muitas vezes poderia ser evitado por um diálogo. Sim. Um bom dia, um boa tarde, tudo bem? E é bem isso, né? As expressões. É muito importante nós estarmos não só neste mês falando sobre empatia, sobre calma, sobre resiliência, sobre diálogo, mas sempre, justo porque nós sentimos que as pessoas estão muito estouradas, estão muito resistentes, isso tem acontecido, sim, e até mesmo no convívio escolar, não tem, doutora? Tem bastante. A senhora sente que do tempo que nós somos, não muito de idade próximas, galera, mas tem uns 8 aninhos, mas nem muito distantes, não é, doutora? Sim. Mas a gente vê o quanto o ambiente escolar tem mudado. Naquela época não existia cigarro eletrônico, né? Na nossa época. Na minha época não tinha nem celular ainda. Não, isso não existia. Eu não tive, pelo menos, né? Eu não lembro de ter. E se ter, eu lembro que tinha, assim, depois, acho que eu já uns 16, 17 anos, talvez, eu lembro até da moda do, acho que é o Motorola, vamos falar que eu tô fazendo propaganda, mas não é. Lembra que ele abria? Isso, é o que me marcou bastante.
bastante. Eu também tive aqueles tijolões, o T, né? Esses O T eu não grandão. Mas é um tempo maravilhoso que a gente viveu, sabe? E que infelizmente isso não volta, porque o povo hoje está muito ligado à tecnologia, ao mundo virtual e esquece da roda de amigos. Hoje as crianças já têm celulares, né? Sim, já nasce assistindo desenho no tablet para ela ficar quietinha, para não incomodar o pai e a mãe que está fazendo foto e vídeo. Eletrônica. Isso, infelizmente está assim, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas nós estamos vivendo um mundo muito diferente da qual nós fomos educados e nascemos nele, né? Mas, doutora, voltando ao seu assunto, realmente essa questão de limitação diante das agressões, teve muitos traumas e muitos bloqueios, né? E tiveram pessoas importantes na sua vida que fizeram você se tornar uma pessoa melhor? Ah, teve. Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. Primeiro, foi o meu esposo, né? Porque ele me conheceu dessa maneira, sabia do meu passado, das minhas dificuldades, e mesmo assim ele me olhou, me abraçou, né? Sem fazer juízo de valores, e me deu uma oportunidade. Sou quem eu sou hoje graças a ele. Ele foi um norte na minha vida. E durante a faculdade, sim, passei muitas dificuldades por conta que eu fui para a faculdade com a Júlia com 9 meses. Sim, a Maria tinha em torno de 3 aninhos e a Júlia 9 meses. Porque eu sou muito 0,80. É agora ou nunca. Conversei com meu esposo, ele falou, te apoio em tudo, você cuida de dia e eu cuido de noite enquanto você estuda. E tu tinhas que idade quando entrou para a faculdade? Para a faculdade? Vixe, eu nem me lembro direito. Eu nem me lembro direito, mas eu sou formada há 1 ano e meio, né? Gente, que tudo, é bem recente. Sim, recente. 31, tá. A Júlia agora tem 7 anos, fez agora esse mês. Entendi, perfeito. Agora. Não, então tudo é muito recente, tudo inclusive, muito recente. Na sua vida. E realmente... A segunda pessoa, como você disse, eu tive uma professora na faculdade. Ela, na época, era coordenadora. E eu me retraio, fecho, não sou pessoa de ficar contando para todo mundo os problemas, né? E ela falou assim, Pâmela, o que tá acontecendo contigo? Ela me chamou um dia no canto da sala e falou assim, você é uma aluna muito boa e você é uma aluna muito comunicativa. Não somente notas, mas como você sempre está participante. E todos os professores falaram que você se retraiu. E você decaiu em todas as matérias. E foi um horror. Eu passei por um momento difícil, sabe? Durante a faculdade. E ela chegou assim e falou assim, não, tu vai conseguir. Olha aí, tu chegou até agora. Eu já estava indo pro 4º ano. Ela me deu um gás, assim, sabe? Ela foi minha mãe que eu não tive naquele momento. Eu só precisava daquela pessoa que me desse aquele apoio emocional. Ela falou, não, você é uma pessoa muito boa, acredito em você. E foi assim. E ele me deu um gás. Bora pro 4º ano. Daí veio o 5º ano e foi muito bom. Então, maravilha. Ela é uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. E quais foram as limitações que a senhora enfrentou quando realmente entrou na faculdade? Justo porque eu também quero saber por que é que a senhora escolheu a faculdade de Direito. Limitações durante a faculdade, sem sombra de dúvida, é o financeiro, né? O meu esposo já era advogado na época, mas com um divórcio atrás, então fica algumas responsabilidades. E nós nos conhecemos muito rápido, né? O namoro, o casamento, veio a primeira filha, veio as obrigações. Logo veio a Júlia, que foi após que eu fui para a faculdade. Ele falou, te apoio em tudo. Mas hoje, a faculdade, na época, já estava em torno de R$ 1.900 inicialmente. Mais ônibus, mais tudo. Era uma cidade vizinha. Mas não tinha condições de pagar tudo sozinho. Então, nós sentamos com pessoas maduras, temos duas filhas. Se você puder fazer estágio para complementar, maravilha. E assim foi feito. Orei e Deus foi muito maravilhoso. Entrei na faculdade com o valor da primeira mensalidade. E a gente olhou um pro outro e falou, a gente não sabe como que vai ser o mês que vem. E eu falo isso até com vontade de chorar. Porque eu orei e eu tinha muita fome de fazer o direito, sabe? E orei, entreguei nas mãos de Deus. E eu lembro que eu entrei na delegacia com a cara e a coragem. E ali o delegado abriu a porta para mim. Por coincidência, ele estava saindo, ele abriu a porta. Eu falei, eu preciso falar com o doutor. Ele é uma pessoa muito simpática, sorridente. Eu falei, eu vim aqui pedir trabalho. Assim. Simples assim. Sim, daí ele perguntou toda a minha vida. Eu falei que eu era casada com o Ayrton Jacques, que eu tinha 2 crianças, a Júlia era bebezinha. Daí ele perguntou o motivo. Eu falei, sim, para complementar a renda e tudo mais.
E ele falou, você pode começar amanhã. Uau, que bênção! E olha foi aí. maravilhoso, porque dali eu passei a desenvolver cargo de confiança diretamente com ele, porque eu fiz uma prova recentemente na Vara Criminal de Palotina e não pude trabalhar com a juíza na época, que era Maria Tereza, por conta de ter parentescos advogados, não podem entrar em assessoria. E ela chegou e me indicou pessoalmente para o doutor Pedro, sabe? Ela falou, O doutor Pedro, o delegado. É o delegado. De Palotina. De Palotina. Então, ali deu um gás, sabe? De confiança. Ele passou a confiar em mim. Trabalhei ali por 2 anos e pouquinho. E após, fui pro escritório mesmo, sabe? Senti a necessidade de eu ter que aprender mais a prática. E logo já veio o 4º ano, né? Que era uma disputa muito grande dos alunos. Nós éramos em 64 alunos. E na época, uns 17 foram fazer OAB. Justo porque, para o nosso espectador entender, ela está falando que havia uma disputa muito grande na questão de estágios e tudo mais. Por quê? Palotina tem quantos mil habitantes, doutora? Hoje, eu achei que quase 40 mil, Quase 42 40 mil. É porque faz uns 10 anos, eu acho que o IBGE não passa, né? Isso, tá. Mas, na verdade, para 60 alunos acadêmicos de Mas direito era da cidade numa vizinha, sala. né? Ah, tá, em outra cidade. Sim, eu Que me formei em cidade é? Marechal Cândido Rondon. Marechal, linda Por cidade. isso que pra mim era difícil, né? Eu ter que sair Entendi. de casa todos os dias às 5h30 e voltar de madrugada. E o seu estágio era em Palotina? Em Palotina. Em Palotina. Foi em Palotina. Uhum. E o nome completo do Dr. Pedro? Pedro Lucena. Pedro Lucena, vamos deixar aí gratidão, doutor Pedro Sou muito Lucena, grata, então, ele né? sabe disso. Justo porque eu sei o quanto é valoroso, é gratificante termos pessoas que nos recebem tão bem assim, né? Doutora, e depois disso, por que é que, na verdade, a senhora escolheu o direito? Porque eu apanhei demais na vida, né? Começou de pequena ali. Sem mãe, eu buscava respostas, eu não entendia o porquê, né, do abandono da mãe. Minha mãe nunca me procurou na adolescência. Eu sim procurei ela, passei a ter um contato com ela. E também pelas violências sofridas do meu pai, mas naquela época eu não sabia o que era direito. Eu trabalhei frio, eu trabalhei sem direito, né? Eu não sabia o que era direito. E o direito, por que eu fui pro direito? Porque o meu esposo é advogado. Então, eu acho tão legal pessoas espertas, sabe? Me desperta mesmo, assim. E eu olhei pro Ayrton, assim, a gente já era casado, mas não inicialmente eu quis fazer o direito. Quando veio a Júlia, que me deu aquele desejo de fazer algo. E eu falei, por que não direito? Porque eu já tinha meio caminho andado, né? Será que a senhora se sentiu na obrigação que, agora que veio a filha, eu estou na obrigação de proteger e defender ela? Será? Não assim a obrigação em si, mas o medo de faltar algo. Tá certo. Sabe? Porque eu passei por tanta necessidade financeira e vamos se dizer que até fome, passei por isso. Isso eu falo de peito aberto, não tem por que negar. E aquela coisa do provedor, né? O meu esposo é mais velho que eu. E aquela coisa, eu tinha só o 2º grau. E se esse homem morrer? Onde eu cheguei Que idade os senhores têm de diferença? Bastante. O bastante também já criou outro clima. É muita diferença. O Ayrton tem 61 anos. Olha, bacana. É. Uma pessoa experiente. Uma pessoa experiente. Né? Que bom. E hoje tem sido, sim, a sua estrutura, o seu apoio, o alicerce. Que bom. E eu pensava assim, não mais pela idade, porque a morte é um fato que pode acontecer com todos a qualquer momento. E eu pensava assim, e se morre? O que eu vou fazer da vida a partir de agora com 2 crianças? E aquilo foi... Mas eu vejo que a senhora não está errada em pensar assim. O problema é quando a gente não se preocupa com essas coisas, que são fatores importantes. Porque de fato eu fui muito mãe, né? Eu fui muito mãe, eu abracei minhas filhas de dia e ele cuidou de noite. Então eu quis ser a mãe que eu não tive. E o medo de que faltasse algo para elas, né? Então isso me fez ir pro direito. E para mim hoje é muito gratificante, não poderia ter escolhido a área melhor. Olha que maravilha. E aí depois desse estágio que a senhora fez na delegacia com o Dr. Pedro, saindo dali, como que foi? Eu fui pro escritório. Meu esposo tinha uma sócia no escritório, fiz de fato estágio remunerado, porque o principal sócio ali era o dono. Então, o que entrava era para as despesas mesmo do lar, né? E a outra sócia
levava a outra parte dela, que é os 50% de cada um. Não tinha salário, mas era para contribuir mesmo, né? Aprender e contribuir. Então, após sim que eu passei na OB, eu passei na OB no 4º ano, no final do 4º ano já. Eu fui a segunda aluna a passar no exame de ordem. Uau, parabéns! Levando as filhas muitas vezes para faculdade, estudando de madrugada. Mas nós precisamos, doutora, E falar elas que foram sobre meu esse gás. desafio da OAB. Elas que foram meu gás. Foram elas. Porque para muitas pessoas hoje o exame da OAB é um dragão, é um terror. É o terror. Né? E a banca, Deus do céu, a gente não quer ver a banca nem pintada de ouro, né? E como que foi isso? Como que a senhora enxergava o exame da OAB? O quanto foi necessário se preparar para este? Assim, eu tive muito medo, né? A primeira aluna a passar na OAB, se eu não me engano, foi a Aline. Não lembro o sobrenome dela. E a segunda foi uma colega minha, a Ana, que é Ana, tá? E ela era muito inteligente, sabe? Era a que tinha as melhores notas na turma. E ela não passou de primeira. Quando ela não passou, eu fiquei com medo tão grande. Eu passei a estudar em torno de 8 horas por dia. Eu só parava pro almoço e voltava. E foi assim durante uns 5 meses, sabe? Meu esposo me abraçou, sabia que aquele era o momento de eu me dedicar 100% àquilo. E foi. Então, para mim foi bom, porque quando eu vi que ela não passou, eu pensei, opa, se a minha colega, que ela é tão inteligente, porque eu admirava ela e admiro, não passou, então quer dizer que eu tenho que correr atrás. E corri atrás, estudei, que eu chorava por 2 motivos, enxaqueca, que era muito grande, e a dor aqui no cóccix. Os dois me pegavam todos os dias. Mas fui para a primeira fase, passei, sobrando, graças a Deus. Na segunda, me dediquei um pouquinho mais, aí foi até madrugada, e o resultado foi positivo. E naquela época não tinha repescagem, né? Tinha repescagem? Já tinha repescagem. Mas eu não cheguei pra repescagem. Porque o medo era tão grande. Porque tu fica contando com a repescagem. E se tu não passa na repescagem? Aí tem que voltar pra primeira fase. Então, aí eu nem contava com ela. Entendi. Eu nem pensava nela. E a senhora estudava com base em quê? Em provas passadas? Provas, eu imprimi conteúdo? muitos simulados. Nossa, foram pilhas de simulados, sabe? Pegava ali a Gran Concursos e ó, estudava. Só questões. Eu acho que passava de 100 questões por dia. E é importante nós vira falarmos hábito, sobre é isso. gostoso, vira hábito. Sim. E é importante nós falarmos como a senhora se preparou, justo porque muitas pessoas hoje, de repente quem nos assiste, né, também está aí terminando faculdade de Direito ou já sendo bacharel e falei agora. Eu tenho bacharelado, então eu não sou advogado, realmente, né, doutora? Mas como estudar para a prova da OAB? Né? Justo porque a gente sabe que é difícil, porém a concorrência é conosco mesmo. Sim. Né? É nós. É nós mesmos, né? Os concorrentes. Mas a gente não pode ter aquela ansiedade, aquele desespero, ver que aquilo é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Porque eu digo que 50% é o conhecimento e 50% é o teu emocional. Isso. O emocional influencia muito. O emocional acaba com muitos na hora. E Deus é maravilhoso, né? Ele faz tantas coisas na vida da gente. Sem dúvidas, mas vamos falar como Deus é maravilhoso, doutora? Só para complementar, eu saí de lá e eu não acreditava em mim mesma. Liguei pro meu marido, chorei horrores. Não passei. Eu achei que não tava nem perto. Na primeira fase mesmo, eu falei não. Eu fui conferir no outro dia, porque para mim já tava a minha derrota. Já era perdida. Juro. Eu não tive aquele sentimento de eu ter conseguido. Aí no outro dia eu fui lá como com quem não quer nada e começou. Para quem não sabe, tem que ter 40 pontos. Aí começou ali 45, 47 pontos. Eu falei, não, mas tá errado. E ele já ficou tão rabiscado que eu tive que pegar uma folha branca e ter certeza que eu tinha passado os 40. Porque o meu estado emocional foi tão grande, sabe? Pra mim, que veio lá de baixo quebrando barreiras, nem eu acreditei em mim naquele momento. Mas que bênção. Sabe? Parabéns e que Deus seja continuamente louvado na sua vida, porque é de superação, sim, né, doutora? E quando eu passei na segunda fase, então daí passou eu e a Ana, essa Ana Jan, que ela foi fazer comigo, a gente fez junto, eu e ela e a Fernanda. Eu e a Ana passamos daí. Foi quando ela foi pra repescagem, ela passou, e eu passei de primeira. E ali o assunto da sala foi que como que ela conseguiu? De verdade. Professores vieram falar pra mim como é que conseguiu.
Mas o que eles viam de tanta limitação assim? Talvez a pra desafiar? simplicidade, porque eu era uma menina muito simples. Eu chegava na aula de noite de coque, às vezes de sandalinha, chinelo, calça jeans, porque para mim eu tinha fome, sabe, de aprender. Para mim aquilo ali era tudo que eu tinha. Eu não ia ter outra oportunidade na vida de ir para a faculdade. Então eu abraçava. Eu não era aqueles meninos os privilegiados, né, que os pais estão bancando. Eu não tive. Eu soube o quanto custava aquele boleto todo final do mês. E o ônibus, né, então para mim era muito custoso. Então as pessoas olhavam porque te julgam pelas aparências. E muitas vezes eu levava as crianças comigo na sala de aula. Levava, porque era a forma de eu estar mais presente com elas. E como que foi essa experiência dos filhos estarem em sala de aula? Para elas eram maravilhoso. E as professoras que eu tive também são... Primeiro porque são todas mães, né? Acima de tudo. E porque elas também foram maravilhosas. Todas as professoras que eu tive, não tive problema nenhum. Que idade que os filhos tinham, doutora? A Júlia, então, foi pra faculdade, ela tinha 9 meses, né? A Maria tinha ali 3 e pouquinho. A Maria começou a ir primeiro. A Júlia eu comecei a levar quando ela tinha quase 2 anos, que ela já andava e tudo mais. Mas eu não levava todo dia. Era de vez em quando para elas estarem comigo, sabe? Tá. E a finalidade delas acompanharem a senhora? Para ela estar presente comigo. Para que elas entendessem que a minha ausência era por um bem maior. Para mim isso era importante. Porque muitas vezes eu me culpei de chegar em casa, elas estão dormindo. E eu fazer estágio e não ver minhas filhas. Então era uma forma de eu falar, mãe, tá aqui por vocês. Oh, meu Deus, que lindo, gente, lindo. Ela se emociona de lá e eu também daqui, justo porque a gente sabe como é amar alguém, principalmente um filho, não é, doutora? É algo surreal, é diferente. E essa dedicação, esse esforço, valeu muito a pena, não valeu, doutora? Hoje a senhora... já passou na OAB aí, só no 4º ano de faculdade. Sim. Ela já estava com a vermelhinha na mão, já estava aprovadíssima. Como que foi, então, o restante da sua graduação? Foi até um pouco sem graça depois, né? Porque eu já tinha estudado tanto. O que podia cair já ali no 2º ano que a gente fala de prática e tudo mais, eu já tinha um pouco do conhecimento, mas a gente tem que cumprir com notas e presença e tudo mais. Mas com todos os professores ali vibrando, né? Porque a faculdade quer números positivos. E querendo ou não sobre mim, né? Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, né? Se você olhar pelos históricos de vida de pessoas parecidas comigo, né? Hoje, não é que não estudou por não ter condições, mas é porque a pessoa às vezes não quer pagar o preço. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas acomodadas com a situação. Acomodadas. Elas não querem sair da mesmice, do comodismo, da frente do telefone, do notebook. Essa semana, doutora, é até um pouco estranho estar falando isso, mas é uma verdade. Uma empresa que a gente comprava muito nela, chegamos lá, fechou. Por quê? Porque ele não consegue funcionários. E qual é o requisito para trabalhar lá? Ter vontade. Ele precisava de pessoas, ele vende ração, e fechou porque ele tem problema na coluna, ele não pode carregar peso, já é um senhor, numa idade até avançada, e precisa que tivesse meninos para ajudar nas vendas, né? Na negociação, na apresentação do produto, e que o saco de ração, doutora, fosse transportado para o cliente até o carro. Ele falou que a dificuldade em achar jovens que queiram, não é nem que possa, porque todos podem, a maioria, mas que querem levar o produto até no carro, não tem. É muito importante falar sobre isso, Ana, porque hoje eu já colho frutos do meu trabalho, e graças a Deus, porque ele é maravilhoso conosco em nossas vidas. Só que eu dormi em torno de 4 horas por madrugada, durante anos, durante a faculdade, para que eu pudesse estar aqui. E a gente vive uma geração que os jovens, eles não querem trabalhar por salário. E isso é nítido. As empresas não têm mão de obra. Porque eles querem entrar trabalhando, ganhando além do que o próprio pai de família ganha. Né? E muitas vezes nem formado. E muitas vezes nós, formados, não conseguimos nem conquistar aquilo que pensamos,
E como seria, né, Ana? E isso é importante falar, porque em Palotina também tem uma dificuldade muito grande, assim em todos os lugares. Então, hoje, o jovem quer entrar trabalhando ali, ganhando em média R$3.000. Mas qual o requisito? Eles fazem cálculo do custo de vida deles. Isso. Né? Quanto que eu preciso para me manter e ter um bom status? Manter coisas, porque eu vejo muitos jovens querendo ir morar sozinho. Mas que condição, que estrutura financeira ele tem para morar sozinho? Não tem, né? Eles arrumam um trabalho ali, mas eles não têm garantia nenhuma, justo porque eles também, muitas das vezes, infelizmente, não querem fazer por merecer naquele trabalho, né? Então, vamos ver quanto dura. Qualquer coisa, eu tenho a casa dos meus pais como refúgio. Mas não tem responsabilidade. Fruto disso, eu digo que é um pouco as redes sociais, né? YouTubers e tudo mais. Eles vendem algo muito fácil, aparentemente muito fácil. E esse muito fácil nunca vai existir. Não. Né? A família perfeita nunca vai existir. O ganho fácil nunca vai existir. Não de forma lícita. Né? Porque de forma lícita o preço é muito alto. Com certeza. E a gente tem que estar disposto a pagar por isso. E requer muita dedicação, esforço, estudo, resiliência, né? Até mesmo o trabalho honesto exige da gente muita resiliência, né? Do não para outras coisas. E todo esse contexto, doutora, tu tem conseguido, claro, com excelência, levar para esses jovens, esses adolescentes do terceirão dentro da escola estadual? Sim, eu falo com o pessoal do 9º ano, né? Da turma do 9º ano, é onde eles estão saindo para decidir o que vão ser da vida. E como eu saí de uma escola que era reconhecida como o lugar dos piores ali, eu estudei em várias escolas em Palotina, todas as escolas públicas. E eu passei pelas piores, comentei anteriormente, Caicão, né? E depois pro Santa Terezinha, Zardo, entre outras. Mas o que me marcou muito ali foi o Santa Terezinha. Porque a diretora, ela foi muito acolhedora comigo. Onde eles me abraçaram, ela sempre estava presente. Desde a sua adolescência, Desde né? a minha adolescência. E tem um contato muito forte com ela ainda hoje, sabe? E como é realmente o trabalho que a senhora desenvolve hoje junto ao Colégio Estadual Santa Terezinha? Então, ali, como eu disse, é um lugar que é marcado por muitos problemas estruturais, né? Dentro de famílias, naquela escola. Não só índice, às vezes, de violências sexuais, violências físicas, meninas que engravidam muito cedo. Vícios, porque ali é uma comunidade bem simples, esse bairro, né? Toda cidade tem um bairro bem ruim. E ali é um bairro ruim. Sempre foi. Carente, né? Carente. Então, ali a gente vê tudo muito cedo. É fumar muito cedo, é ser mãe muito cedo, tudo muito cedo. Então, eu conto a minha história de vida para eles hoje com orgulho e superação. Porque eu podia ter engravidado cedo, eu podia ter usado droga, eu podia ter feito qualquer coisa. Já pensei em muitas coisas ruins que Deus não tinha um olhar para mim? Pensei, porque eu passei por muita dificuldade. A senhora já pensou em se matar? Já pensei. E falo isso com franqueza. Porque eu sempre me senti sozinha. Puxa vida, será que Deus me abandonou? E esses adolescentes sempre estão nessa condição, ou porque não tem pai, ou porque não tem mãe, ou porque sofrem maus tratos psicológicos, e a direção sempre está tentando enxugar gelo, né? Enxutar gelo. A direção ajuda da forma que pode. E Mas também é limitado, né? É limitado. E o que não está no poder dela, ela tem que enviar para as autoridades competentes. Sim. E ali ela é muito mãezona, porque ela não só leva eu, porque teve outros frutos maravilhosos que saíram dali, né? E ela leva eu, juntamente com outros colegas, em datas específicas, para que a gente possa dar testemunhos de vida, para dizer para eles que é possível. Mas que lindo esse projeto, justo porque, desculpe a minha
humilde franqueza e ignorância, de repente, da minha parte, mas é raríssimo isso acontecer, Sim. né? Até eu quero, se tiver aí, você que está nos assistindo, sabe sim que há trabalho voluntário dentro de escola, de motivação, de mostrar esses resultados de superação, vem contar pra gente, porque é muito importante, né? Hoje, na verdade, o professor, ele quer fazer com que o aluno seja o melhor em tudo, principalmente na área dele, mas ele também está de mãos atadas, porque é um professor para 30, 40, 50 alunos de escola pública, Sim. com limitações em várias circunstâncias, né, em vários setores, e, na verdade, grandes sonhos que serão realizados. Então, voltando ali às palestras, e foi muito lindo o ano passado, a última visita que eu tive, porque 2 meninas, eu identifiquei que elas estavam em situações parecidas com a minha, porque elas choravam demais durante a palestra. Choravam demais, elas me pediram para me abraçar depois, sabe? Foi algo muito gostoso. E aí tem aquela questão, porque eu não moro com meu pai, eu sou criada com a minha avó é isso, minha tia é aquilo. Mas eu tento trazer, mas é isso que você tem, se agarre a isso. Doutor, e para a gente entender, né? A palestra da senhora é feita para o 9º ano. Para o né? 9º ano. É no horário de aula. De aula. Que realmente de aula. essa diretora abençoada a diretora cede agenda. um momento de aula para isso. Geralmente são 2 aulas ou mais. Tá. Porque eles interagem, eles gostam. E a senhora entra enquanto uma ex-aluna, mas praticamente como uma orientadora, uma palestrante voluntária, mas quase que uma psicóloga nessa situação, porque eles vêm conversar contigo. Vem. E muitos isso, até no particular. olha aí. E isso, doutora, acontece uma vez no ano ou a cada semestre? Não, só uma vez no ano. E eles não esquecem, ainda te procuram para conversar. Alguns, quando me encontram na rua, me abraçam. Esses dias teve um rapaz, um menino, né? Ele veio, um adolescente, ele veio me abraçou. Eu lembro de você lá e tal. Posso te abraçar? Ai, meu coração, meu Deus do céu, quentinho, né? Falei, opa, então tô deixando frutos bons. Sim. Claro que tem alguns que vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas eu tenho certeza que a minha história de vida, assim como de outros, vai deixar frutos na vida deles, né? Com certeza. Justo porque hoje a senhora está plantando. Estou plantando. Né? Vem o professor, rega aquela sementinha da bondade, do conhecimento, da sabedoria, da resiliência. Dali a pouco está dando frutos. A gente não sabe quando vai ter estes frutos, mas sabemos que um dia terá. Sim. Né? Às vezes aquele que hoje entrou por aqui, saiu pelo outro lado, a informação, mas ele guardou. Alguma coisa vai ser útil para ele, né? Mas vemos que hoje muitos adolescentes agem com rebeldia, né? Sim. E é aí que está o grande problema, né? Doutora, e isso também tem feito muito bem para a senhora, não tem feito? Faz. E eu falo isso com muita alegria, né? Eu não tenho vergonha de me expor. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. E a gente tem que usar isso pro bem. Sabe? Não se vitimar. Eu poderia ficar se vitimando. Mas por que eu vou ficar se vitimando? Só posso ajudar outras pessoas, né? Quando a gente vê um filme, a gente não se emociona? Sim. Então, a nossa vida, nós somos, né? Nós temos a oportunidade de ser este canal de bênção para outras pessoas. Assim como esses atores, atrizes renomadíssimos aí, têm uma produção mais que especial para motivar e instigar pessoas, tanto para o bem quanto para o mal também, né? E que às vezes, né, muitas das vezes fazem com excelência quando é para instigar para o mal. Por que é que eu, a senhora, você que nos assiste, não está sendo ainda canal de bênção na vida de tantas pessoas, né? Muitas das vezes a gente percebe que as pessoas não passam por você, mas não te cumprimentam, não te olham nos olhos. Né? Mas por quê? Às vezes a tristeza que ela está sentindo é tão grande, tão pesado, que ela não tem o que dar, mas ela precisa receber. Então, um abraço hoje não custa nada. Né? Claro que a gente deve sim prestar atenção para que pessoas não venham a ser maliciosos num abraço que a gente vai querer dar, regado de gratidão, de amor, de carinho, né? De bondade. Temos que saber impor limites, né? Mas sim, é muito importante nós sempre cultivarmos o bem. Não é, doutora? Isso é essencial, né? Isso é que nos move. É, realmente, olhar para aquelas pessoas que mais necessitam e não fazer trabalho voluntário
só na véspera de Natal, Não. né? Vemos aí muitas instituições renomadas, claro, e louvado seja, né? Porque está fazendo um ato voluntário de caridade. Mas e os outros dias do mês, da semana e do ano? Para mim, os meus atos de caridade hoje, eu dou muitas cestas básicas. Eu tenho muitos propósitos com Deus. Quando eu consigo tal coisa, tá lá meu propósito, eu vou cumprindo. Mas você não vai ver eu nas redes sociais dando cestas básicas. Porque eu quero que aquela pessoa lembre de mim com carinho. Eu não preciso me expor publicamente. E se eu hoje tenho condição de abençoar a vida dela, é porque Deus me abençoou primeiro. Esse é o meu pensamento. Sim, tá certo. Eu não tô fazendo pra mídia, tem certas coisas. Porque a pessoa já tá numa situação tão vulnerável. Por que eu vou expor ela numa cesta básica? Não é verdade? Sim, tem toda a razão. Isso é só ela, eu e ela. Se ela quiser contar pra alguém, ela conta. Eu quero que ela lembre de mim com carinho, não com exposição. Agora, tem momentos que eu vou me expor, né, no trabalho, em outras situações, uma palestra, mas ali é eu. Eu não tô expondo a vida de ninguém. Isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que tá ajudando alguém e você tá jogando ali, ó, um gás na faísca que já tá ali. Já tá prestes a pegar fogo aquilo. Tá certo. Doutora, e como a senhora vê essa questão da crença, da religiosidade, né, da espiritualidade ser tão importante assim para te manter de pé? Como eu disse anteriormente no particular contigo, Ana, com Deus, né, com Jesus Cristo, já é tão difícil o nosso dia a dia, né, porque quem nos vê bem vestido não sabe as noites mal dormidas, às vezes não sabe o por dentro, mas sem Ele eu não quero ficar, não. Eu sei que se eu estou aqui hoje, é porque Ele cuidou de mim, né? Mas a senhora falou uma coisa bem interessante no início, que o seu pai lhe chamava para ir na igreja, e tu, enquanto adolescente, enquanto criança, obviamente, assim como eu, gente, ninguém queria ir. Não gostava. Porque é um clima que até então, para nós, adolescentes, rebeldes, algumas vezes, é careta, é chato, é formal demais, né? Mas hoje, como a senhora vê tudo isso? Naquela época, não vou falar que eu odiava a igreja. Eu gostava de estar na igreja, mas não todos os dias. Meu pai me fazia na igreja todos os dias, que é a Assembleia. Eu sou criada na Assembleia. Hoje eu não pertenço à Assembleia, eu pertenço a outra denominação. Mas ela tinha culto todos os dias praticamente. E meu pai fazia eu ir todos os dias. E muitas vezes ele não ia na igreja. Ele saía, chegava em casa de madrugada. E às vezes eu nem via. Então eu vivi muito sozinho. Mas eu era obrigada a sair. Ou eu apanhava. Então aquilo, quando eu saí de casa, eu fiquei anos sem ir pra igreja. Anos. Eu voltei pra igreja quando eu casei. Que eu e meu esposo começamos a ir pra igreja. Que ele não era evangélico, passou a ser evangélico, aceitou Jesus. Que bênção. Foi maravilhoso. Então, até então, nós estamos na igreja. Hoje eu vou porque eu quero. Porque que ministério os senhores frequentam? Nós hoje somos da Batista. Eu sei que hoje eu preciso estar na presença dele. As minhas filhas precisam estar na igreja, mas elas gostam, eu não obrigo. Chega no domingo, porque a gente só vai no domingo que é o culto da família, daí tem salinha das crianças e tudo mais. Mãe, nós não vamos na igreja hoje? Quando eu perco algum domingo, por que a gente não foi na igreja? E é isso que eu quero que elas tenham consciência delas querer. Não vou obrigar. Tá certo. Sabe? Hoje elas têm que idade? 10 e 7. 10 tá e na 7. idade que elas gostam, né? Mas e tem escolinha dominical, tem os né? amiguinhos. Tem várias atividades, é bem legal. E a senhora vê de que forma esta importância de, sim, a família, os filhos estarem inseridos na questão religiosa? É a base, né? Jesus é a base do lar. Temos que estar na presença dele, né? Certo. Sem ele não tem como. Eu sempre peço os dias da sabedoria e o discernimento porque vem dele, né? E é isso, Ana. Eu não consigo fazer nada sem ele. Todos os dias a gente ora, pede discernimento, pede a bênção do lar, pede a bênção do casamento. Porque nós cremos que ele é o fundamento de todas as coisas. É a rocha, é a base de todo mundo, é a base. Né? Tá e certo, como eu disse, doutora. se eu cheguei aonde eu cheguei até hoje, intacta, né? Porque poderia ter acontecido muitas coisas comigo, foi porque ele me guardou. E como é importante nós termos, assim, a plena consciência, né? Que a gente só está aqui
pelo simples fato da bondade e da misericórdia de Deus. Da misericórdia, né? Da misericórdia de Deus. Porque ele não precisa de nós. E nós não merecemos nada dele. A graça dele foi nos dada de graça, né? Uhum. E glória Doutora, a Deus por isso. E qual é o recado bem importante que a senhora pode deixar para quem está assistindo o Geração Jovem de hoje, justo em decorrência dessa trajetória de vida que sim, foi marcada por muitas limitações, muito sofrimento, violência, agressões, como a senhora mesmo relatou, né? E claro, nem entramos no assunto aí do direito. Vamos deixar para uma outra oportunidade isso, né? Mas é muito importante o jovem, ele se espelhar na senhora, na sua pessoa, até mesmo no seu profissional, que sim, tu tem o seu escritório junto com o seu esposo também, vamos estar falando sobre isso, mas qual é o recado bem especial para este espectador que está nos assistindo e que às vezes está pensando que a vida não tem mais jeito, não tem solução, porque ela vive uma vida, infelizmente, de repente, de classe média, baixa ou pobreza, extrema pobreza, né? E não sabe por onde começar, quem buscar. Porque hoje tudo envolve dinheiro até certo ponto. Sim. E poucos dão oportunidade de trabalho, né? E quais são as qualidades que ela tem? Como que ela consegue se enxergar? Vamos lá. Qual é o recado que eu diria, né? O que eu carreguei para mim, fé e esperança. Eu nunca desisti. Mesmo nos momentos que eu pensei em coisas ruins, porque todo ser humano pensa, mas no fundo tinha algo que falava, estou aqui, então não desista. Eu não tive muitas oportunidades e meios de pedir ajuda, mas hoje eu digo que o diálogo dentro do lar, não só pais, filhos, irmãos, esposo e mulher, né, o casal, precisa de diálogo. O diálogo é a base de tudo, e eu não tive isso. Né, o diálogo. Depois, a psicologia, né? A psicologia ajuda demais. Quais os canais de ajuda para estudar, você diz? Isso. Hoje, eu tive que pagar a faculdade. Eu tentei 2 anos na UniOeste, não consegui. Ficava ali na lista de espera. Como eu já tinha 2 filhas, eu falei, vamos encarar, né? O particular era o que deu. Até fiz o financiamento na própria faculdade, mesmo assim era difícil. Mas hoje tem vestibulares, tem o Enem, tem as universidades. Não precisa ser necessariamente na minha área, que é o direito. Muitas pessoas começam em outras áreas, às vezes numa federal, às vezes numa faculdade online, até você ter um pé de meia. E depois você buscar, o meu sonho é medicina. Mas naquele momento o sonho não está compatível. Então, tem vários cursos online, né? Uhum. Faz um curso online. Curso não, a faculdade online mesmo, né? E ali você busca, então, melhorar a situação financeira para te dar um respaldo para você ir para uma outra área. É o que muitos fazem. Inclusive, na minha faculdade foi assim. Teve vários professores que falaram que exerceram educação física, exerceram o magistério e só depois o direito, por exemplo. Até o mestrado, né? A gente sonha com mestrado. Eles falam, não, vai para federal, tenta na federal. Não é bem a tua área, mas depois você vai para um doutorado na tua área. Então, depende de como a gente está olhando para aquele problema. Depende do ponto de vista que nós olhamos para o problema naquele momento. Uhum. E às vezes fazendo deste problema grande ou pequeno. Justo porque o fato de você ir buscar conhecimento, esse conhecimento ninguém vai tirar de você. Podem te assaltar no meio da rua, levar o telefone, mas o conhecimento ninguém tira, né? Então é muito importante a gente conseguir ver possibilidades em meio às dificuldades. Também temos aí tantos cursos que são gratuitos, né? Para desenvolvimento pessoal e profissional também. Tem o Senai, né? Tem vários. Bastante. A própria FGV também disponibiliza cursos gratuitos, né, doutora? Então é muito importante a pessoa mudar, né? Ver o telefone não só como uma rede social, como internet para coisas supérfluas, mas procurar, digita lá na barrinha do Google, né? Vamos dizer assim, cursos online gratuitos. E a gente vê tantas histórias de vida linda de superação. Eu sigo um juiz.
E ele conta assim, que ele começou a faculdade vendendo cachorro-quente. Mas por que juiz não? pode vender cachorro-quente, doutora? Não, na época ele não era juiz, né? Não, é o que a pra pessoa ele poder fala, ir né? pra faculdade. Sim, Aham. mas a gente não tem que olhar pro que o outro vai pensar. Isso, mas tem muitas pessoas nessa brincadeira que eu fiz, agem com Sim. ignorância. Justo falar, mas credo, eu quero ser juiz, eu não vou vender quantas histórias de cachorro-quente. vida a gente vê que até mesmo para medicina começou lá vendendo trufa, lanches. Sim, sim. Então, E nós tudo temos é muitos possível. Nós temos que empresários quebrar na cidade, barreiras. assim. É. Nós temos até um amigo meu aqui que, claro, faz parte do nosso coração, Mauro Scarpati. Um abraço para vocês, um beijo, justo porque ele veio recentemente e falou assim, olha, eu quero ver estes empresários assim, que estão em determinada localidade, estão vendendo pães, doces, feitos com muito carinho para pagar faculdade. Sim. Então, a gente vê que esse trabalho está rendendo frutos. Eles não só estão vendendo produtos ali, mas também estão deixando um pouquinho deles, da resiliência, da dedicação deles, para quem os conhece, para quem vai, conversa, compra o produto também, né? Eles estão... Quem compra, instiga a realização dos sonhos. No sonho, né? E que gratificante. Tá certo, doutora. Falamos tudo ou falta algum detalhe, doutora? Eu acho que tudo, né? E o advogado, o seu esposo? Os senhores trabalham juntos, né? Trabalhamos juntos. Qual é o escritório? O escritório carrega o nome dele mesmo, Ayrton Jacques Ferraz, e eu como associada. Mas nós falamos igual por igual. Hoje a gente senta, debate. Ele fala, acho que é melhor você ir por esse caminho. Às vezes, em uma outra situação, fala, acho que é esse caminho. Nós somos muito parceiros, graças a Deus. Que bom, parabéns, um abraço então para o seu esposo e para toda a família. Doutora, qual é a rede social de vocês? O meu é doutora Pamela Ferraz e o dele é doutor Ayrton Jacques Ferraz. Tá certo, galera. Eu espero sim que vocês tenham gostado demais deste programa Geração Jovem, tá certo? Porque recebemos aqui a doutora Pamela, justo porque ela contou um pouquinho da história de limitação, mas acima de tudo de superação. Também comentou sobre este projeto voluntário que ela desenvolve dentro da Escola Estadual Santa Terezinha, na cidade de Palotina. Foi maravilhoso te receber aqui, Obrigada. doutora. Foi um prazer imenso. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns por quem és, pelo que faz, principalmente por contar e dividir, compartilhar com a gente esta história que foi emocionante para mim e, sem sombra de dúvidas, foi sim emocionante para você que está aí. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este material com os seus amigos e, claro, você pode estar aqui na bancada do Geração Jovem nas próximas semanas, tá bom? Se você é jovem destaque, tem habilidades físicas ou intelectuais e quer sim mostrar pra gente, pro Brasil e para o mundo, entre em contato com a redação aqui da Gazeta do Paraná ou direto comigo nas redes sociais. Ana_Grossi.oficial, que será um prazer te receber aqui na Gazeta do Paraná. Este recado também é válido para os empresários que queiram sim fazer parte do hall de patrocinadores do programa Geração Jovem ou fazer parte de toda a grade da Gazeta do Paraná. Será um prazer imenso recebê-los, tá bom? Para finalizarmos com chave de ouro, agradecemos ao Papai do Céu por mais esta oportunidade do Geração Jovem aqui e pela sua audiência. Um beijo no seu coração, até semana que vem, que Deus te abençoe. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.